Muito bem-vindas à nossa segunda aula de neurovendas. Agora, para a gente falar sobre vendedora comum, vendedor, diferença com neurovendedor. Não é verdade? Nós vamos falar hoje sobre esse tema, porque nós vivemos hoje no momento. Deixa eu essa luz aqui, peraí, só um minutinho. Opa! Não, desculpa, problemas técnicos, em que nós estamos com a cabeça fechada. Cabeça fechada, então nós temos que abrir. Não se usa mais métodos tradicionais, métodos comuns em vendas. Ou se você não entender o seu cliente, como é que você vai vender? Foi-se o tempo que a gente vendia preço, que a gente vendia características e benefícios. Hoje nós temos que entender o que realmente são valores para o cliente, o que ele realmente precisa. E para isso, a gente tem que entender do nosso negócio, para ver, porque eu falei na próxima aula, o que nós vamos fazer para entender a dor desse cliente e agregar valor. Eu vou dar um exemplo para vocês, que sábado eu fui fazer minha unha, e então, manicure lá, que ela é manicure, e ela, assim, vendedora nata, né? Quer vender, mas também, assim, não foca, quer vender de tudo. Ela vende Avon, Mary Kay, Eudora, e tá com marketing multinível também, vendendo aquele café Marita. E ela falou que tá com tênis lá vendendo, tênis dela mesmo, porque ela comprou, não conseguiu trocar a tempo e tal. E ela tá assim, nossa, eu não consigo vender esse tênis. Eu falei assim, mas o que você tá vendendo? Tô vendendo tênis. Eu falei assim, para de sair do tênis e começa a vender o valor. Ela olhou assim para mim, como assim? Falei assim, aqui, oferece para as mulheres que vêm nesse salão o que esse tênis vai proporcionar para elas. Ela continuou sem entender. Na hora que você perceber que você vende o que a cliente precisa, esse tênis está vendido. Estou olhando aqui, né, por causa, parece que a minha câmera está funcionando, mas está. Aí ela pegou e falou, dá um exemplo, assim aqui. Nossa, eu tô com um tênis ali que é um conforto. Eu cheguei a comprar 2, mas acaba que não vou usar 2, que eu não uso centopeia. Aí eu trouxe mais um para vender, nem tá usado, tá na caixa. Dei esse exemplo para ela. Outra coisa, vai vender? Gente, tem um tênis ali que ele combina com qualquer roupa, ele é super básico. Ele combina com tudo. Gente, em nenhum momento você falou que tá vendendo produto, tá vendendo preço, nada. Você simplesmente ofereceu o que o tênis proporciona. Dei essa dica para ela. Passou um pouquinho, ela vai e me liga. Sueli, eu acabo de vender o tênis. Como assim? Falei, tá vendo? Então, gente, a gente tem que sair fora da caixa. Sair fora da caixa e entender. Muitas das vezes eu já comprei produtos que eu nem precisava, eu estava passando, interessei em olhar, porque nós somos muito visuais, fui lá, dependendo da abordagem da vendedora, eu comprei, nem estava precisando. A mesma coisa é ela. Quem que vai em salão comprar tênis? Me diga. Ninguém. A revista tá ali olhando. Eu já comprei muito pelo Avon, né? Tá olhando, acaba vendo que precisa de um batom, precisa de uma base. Aí tênis, um simples comentário. Entende? Aí eu tava, não sei se tem alguém de BH aqui, mas eu moro aqui na região do Castelo, eu tava na Minta Jaques com a brigadeira e ali é cheio de gente oferecendo as coisas. Aí parou um cara perto de mim, um menino vendendo revista, ele falou assim, aqui, tudo bem? Será que a senhora podia me dar um pouquinho de atenção? Eu falei, claro. Então, eu tenho essa revista aqui, que uma é 5 e 3 é 10, porque você já viu, né? Eu estou desempregado, não tinha nada para fazer, aí eu peguei essa revista, ela não é muito das boas, não, mas eu estou vendendo ela, criança e tal. Olha assim, falei, não, estou precisando não. Só que eu não tive, eu não me contive, eu tive que chamar ele e falei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for oferecer esse produto seu, primeiro, tenha amor pelo que você faça. Passe mais entusiasmo. Você parece estar com medo, você está inseguro. Segundo, não fale que seu produto é ruim, que é simplesinho. Ninguém está afim de comprar isso. Terceiro,
Ninguém vai comprar por pena de você. A impressão que está dando é isso. A pessoa vai comprar porque precisa. Então, entenda primeiro para quem você vai vender. Oi, tudo bem? Você tem criança? Sim, não, sim. Então com essa revista aqui, ela é para promoção, ela tem atividade, ela tem desenho para colorir, e de repente você estava fazendo comida, está no computador, e seu filho está ali brincando, enchendo seu saco. Se você levar essa revista agora, vai entreter ele. Tá apenas R$ 5 uma e 3 é 10. Te interessa? Opa, a lei é diferente. Ô, tudo bem? Joia? Você é pai ou mãe? Não. Tem sobrinho? Não. Mas conhece alguém que tem filho? Sim. Então, eu estou vendo essa revista por X e por Y, porque porque ela tem muita atividade, ela tem colorir, tem jogo da memória e tudo. E naqueles momentos que os pais estão assim, querendo a concentração em alguma coisa, a revista ajuda muito, porque interage muito as crianças. As crianças ficam realmente muito fixadas para estar colorindo. Tá apenas R$ 5 e 3 é 10. Se interessa você levar de presente? Falei isso para ele. Fui embora. Deve ter vendido tudo, se ele aplicou a técnica, né? Eu senti ele com medo de vender, com vergonha, não sei. Então, se você propõe fazer alguma coisa de vendas, ó, caramba, solta a voz, solta o corpo, libera adrenalina. Ninguém compra de gente insegura. Ninguém compra porque um produto é mais ou menos. Você compra pela sua dor e pelo seu problema. Você é assim. Só a pessoa vem falar assim, ai, pô, esses dias. Ai, gente, eu tô até vontade de dar dó, mas esses dias minha sogra falou que tava na igreja lá, o pessoal tava querendo vender uma rifa lá. A gente às vezes compra ajuda, mas normalmente assim, a gente compra pelo nosso problema, não pelo problema dos outros. E falou que a rifa era pra isso, que a pessoa tava de cama e tal. Gente, não compra. Ninguém quer saber do problema de ninguém. Não quer. A gente pode até ter piedade, mas ninguém compra. Você vai comprar se você precisar. E nem sempre o que a gente precisa a gente compra. Por quê? Porque eu tenho que primeiro entender o que eu preciso. E quem tem que entender é o vendedor, a vendedora. Na hora de persuadir. Entende? Então, gente, essa aula vai ser sobre isso hoje. Como a gente diferenciar esse vendedor comum, que, pelo amor de Deus, não sai da gente, e atinge o cérebro. Neurovendedor, que é uma complementação da outra aula, que a outra foi mais sobre neurovendas, neuromarketing, né? Neurociência, entendendo os 3 cérebros, e esse aqui vai ser mais na prática. Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês aqui, alguns barulhos externos e tudo, né? Desde que eu realmente quis ser dona do meu negócio, empreendedora, trabalhar por conta própria, ter qualidade de vida com meus filhos. Hoje eu trabalho ainda com consultoria, com palestras, né? E aí tem alguns barulhos, acaba ficando em casa. Então foca no conteúdo e vão para cima. Minhas apresentações são muito de exemplos, né? Não tem muito slide, também eu gosto mais de falar mesmo. Então, assim, vou dar muito exemplo da minha vida, que vocês já falei para vocês, trabalhei muitos anos em empresas Seara, Sadia, JBS, a última foi a Melita, então são coisas bem vivenciais mesmo. Sempre trabalhei atendendo varejo, rua, também atendi Carrefour, atendi atacados, Ceasa. Então, é isso. Eu não sou muito de slide, sou muito de falar o que a gente vive. Quando a gente fala o que a gente vive, a gente exemplifica melhor o momento que a gente vive e aplica, né, no caso, as técnicas e a teoria que a gente vai aprendendo, não é verdade? Então, vamos para cima aqui no conteúdo. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Não, vocês não vão conseguir ver. Achei. Vão para cima. Beleza. E aqui é o seguinte. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Ai, fico meio de perder aqui, porque eu estou um pouco independentemente nessa ferramenta do Google. Apresentar. Então, gente, justamente o que eu acabei de falar é o que é a diferença entre o vendedor comum e a neurovendedora, tá bom? Quando eu falo neuro, porque a gente fala muito no mercado de vendedor, mas no sentido de mulher e homem. Eu acredito que aqui não tem só Marias, mas também tem Josés, né? Claro que é tudo voltado ao empreendedorismo feminino, mas com certeza eu acredito que deve ter algum homem aqui, algum José por aqui, a sociedade dos Josés. Então, o conteúdo é para todos, né?
graças a Michelle, essa grande mulher que está tendo esse projeto maravilhoso aqui no mercado para ajudar todos nós que somos aí de vendas. Então, né, o que tem a ver falar para o vendedor, né? Então, essa é a grande diferença. A grande diferença entre o vendedor comum e o vendedor é você sair do seu comum, de técnicas comuns, de focar no preço. Ah, tá caro, caro do preço. Não, não tem isso. Muitas das vezes eu vou no lugar, uma blusa é 20, a mesma blusa em outro lugar é 50 reais, 40, 50 reais. Por que tem gente que compra? Porque agrega valor. E não tem nada a ver com classe social, porque se você lembrar aí, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando tinha essas marcas Vidbula, Zump, classe que comprava era classe baixa. E todo mundo tinha calça. Parcelava. Porque não está envolvido a questão do preço. Está envolvida a neurovendas, a neurociência, que no caso aí são um status, né? O que vai me agregar? Não é verdade? Então não tem nada a ver com preço. Então, quando a gente entende isso dentro de neurovendas, para ser um vendedor diferenciado de um vendedor comum para um neurovendedor, é o pulo do gato, tá bom? E nós vamos aqui para o meu slide, que é uma tabela, ok? Que eu coloquei aqui para vocês as diferenças. O vendedor comum vende para pessoas. O neurovendedor, vende para a mente das pessoas. Então, quando a gente entende que a gente é emocional e não racional, e que a gente é inconsciente na hora de comprar, se fecha mais venda. É você entender aqueles gatilhos que eu dei de venda e aplicar de acordo com a situação que você vive. Um exemplo que eu dei foi essas duas situações, ok? O vendedor comum, ele usa apenas técnicas de vendas. O neurovendedor, além das técnicas, ele usa o conhecimento neurocientífico. O que seria isso? É eu persuadir de uma forma assertiva para a pessoa certa no momento certo com os gatilhos mentais. E a neuropersuasão, né? Que é colocando aí autoridade, colocando aí o rapport, colocando aí todas aquelas questões que eu já citei na outra aula. Então, vale a pena você voltar um pouquinho lá atrás e ver quais são, né, os seis segredos das vendas, em neurovendas. Outra coisa que o vendedor comum faz, ele pensa que o racional é mais ajuda no processo, pensa que o racional é o que mais ajuda no processo de vendas. Não é o racional, não é o racional. É o cérebro, no caso, o cérebro neocórtex, não é. A gente já sabe que toda pessoa compra com a dor e compra pela emoção. Que 85% de nossas decisões, ela é do subconsciente e inconsciente. Verdade? Muitas das vezes eu nem estou precisando de alguma coisa, porque eu falei inconscientemente, meu cérebro entende, por causa de uma situação que eu vivi, eu vou comprar. Não é verdade? Aqui está até escrito aqui, ó. Leva a consideração do 85% da decisão de compra é subconsciente e inconsciente. O vendedor comum acha que as palavras são as armas mais poderosas, enquanto o neurovendedor usa o conjunto de 5 sentidos. O que são os 5 sentidos, gente? Audição, paladar, olfato, audição e visão. Então, preciso englobar isso tudo hoje para vender. Um exemplo, hoje a gente vai na Zara, não sei se você for aqui na Zara, aqui no BH Shop tem a Zara. Você vai lá, um cheirinho tão gostoso que não dá vontade de sair. Não dá vontade, um cheirinho de novo. Por que muitas das vezes tem gente que pega o carro velho, aí esses carros usados, né, segunda linha que fala, segunda mão, e coloca o cheirinho de carro novo, para a pessoa entrar dentro e ter aquela sensação de novo que está no carro poderoso. Não é verdade? Então, tem muita gente usando os 5 sentidos para vender. Não tem jeito. Nós somos totalmente movidos aos sentidos, ao nosso paladar, aos nossos olhos, aos nossos sentidos. E, de repente, observe para você ver a audição. Muitas das vezes, quando a gente vai vender um produto ou vai comprar, a gente pede a opinião dos outros. A gente está ouvindo o que a pessoa está achando. Se ela gostou ou não. Quantas vezes você deixou de comprar alguma coisa porque você ouviu uma coisa negativa daquele produto? Ou você vai pesquisar. Se a pessoa falou isso e não está acreditando, você vai pesquisar se tem alguma coisa. Vai lá no Reclame Aqui. Não é verdade? Então, o vendedor comum, ele usa somente a boca para se comunicar. O vendedor neurovendedor usa o corpo. É a questão
do rapport. A gente se modela, a gente se conecta e a gente se assimila. Para quê? Para ter conexão com quem a gente está atendendo. Entendeu? Então, é o rapport novamente aí, falando, se modele, se conecta e se assimila. Para você o quê? Para você estar com a pessoa. Gente, olho no olho, presta atenção no cliente, não fica no celular, mesmo se ele tiver, observe como está o estado dele, observe o que ele gosta, observe, às vezes até um quadro. Eu já vendi para cliente porque ele era galo e eu virei galo também. Nossa, você é galo? E aquele... Nem entendia, só entendia do gol. Conectou. Utiliza um discurso de vendas unissex, vendedor comum. O neurovendedor emprega discurso de vendas diferenciado para homens e para mulheres. Eu não vou me aprofundar porque está na próxima aula, como vender para homem e para mulher. E isso faz todo sentido porque homem e mulher é diferente, então tem toda uma estratégia, tanto visual como de fala, para você ter que abordar e conectar com homem e com mulher. O vendedor tradicional tem um discurso genérico para todos os compradores. O vendedor, neurovendedor, ele analisa o cliente para adaptar o discurso de tipologia exata de cada um. É aquele negócio. Eu, por exemplo, já atendi o Carrefour, né? É uma abordagem e uma linguagem, uma postura totalmente diferente, por exemplo, que eu já atendi padaria. E quando eu falo linguagem, não só da minha apresentação, e também da minha apresentação, tanto física como de produto, de conhecimento, como também de saber. Eu não, por exemplo, falar com o Carrefour, talvez, dependendo da situação de novela. Vou falar o que de dados, de cara de CBN, de Globo News. Já, né? Já o outro, posso comentar alguma coisa de novela que com certeza, muitas das vezes, já sabia. Mesmo eu não conhecendo de novela, eu tinha que passar ali perto da banca, muitos anos que eu não vejo novela, e entender ali uma coisinha que seria de novela, né, gente? Você já entende a novela, parece que você viu o ano todo. Não sei se vocês são assim, não é verdade? Então, vai essa dica para vocês, tá bom? Use estratégias, né, de comunicação diferente. Vendedor comum. Acha que as características do produto são as mais importantes para vender. Achava, né, bem? Não é não. Sabe que as pessoas compram para preencher vazios emocionais, esconder medos. As pessoas compram para sanar uma dor. Ou compra por amor, ou compra por uma dor. É lá o cérebro reptiliano. Se ele tiver medo, ele não vai comprar. Por isso que tem que ter prova social, por isso que tem que ter uma boa cópia, por isso que tem que ter uma boa apresentação. E você tem que ouvir, 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 entender e aplicar. Ok? Compreende? Vendedor comum. Explica as qualidades do produto de maneira direta e prática. Aplica histórias e paradoxos. Gente, isso aqui eu adoro. História vende, história conecta. Eu lembro quando eu trabalhava na Melita, a gente ia vender, tinha um café de segunda linha que chama Barão, né? Não chamava, chama Barão. E eu contava toda a história do café. Café, dos baronês, das fazendas e tal, como era tudo como era feito. Quando eu ia atender lá o Carrefour, um Super Nosso, tudo, eu não falava isso não. Eu falava da Melita, Premium, da Alemanha, que está em mais de 60 países para gerar valor, porque o cliente ele quer ouvir como surgiu o filtro, por quê das irmãs e tal. Então conecta, a pessoa fica assim, ó, vidrada, nossa. Aí que às vezes é bom você usar os dados para conectar também com o cérebro, o seu racional, que é o neocórtex. História não precisa também só da empresa, não. Qualquer história que você tiver, se tiver você não pode ficar só sem pé e sem cabeça. Você tem que estar ali, estar conectando em uma história congruente, né, gente? Uma história, e aí, e ter uma entrada para você apresentar o seu produto, fazer uma apresentação, um fechamento, alguma coisa. Tem que ser congruente, tem que ser congruente. Por isso que a gente tem que estudar, tem que aprender e tem que aplicar. Não adianta conhecimento sem você ter prática, e a prática leva à perfeição. Usa as palavras, vendedor comum. Usa as palavras comuns no discurso de vendas. Vendedor comum. Neurovendedor. Emprega conscientemente palavras que atingem os cérebros reptiliano, límbico e racional. O que é isso, gente? Isso quer dizer que, de acordo com a situação que eu estou vivendo, eu tenho
que aplicar as técnicas de neurovendas, que são o que eu falei na outra aula sobre os gatilhos, né? Sobre as persuasões. Só que você não vai conseguir vender direto para o cérebro racional, você não vai conseguir direto para o cérebro límbico, você não vai conseguir, um depende do outro para o fechamento. O cérebro reptiliano eu ataco com medo, o cérebro límbico eu ataco com as emoções, e o cérebro neocórtex apresenta dados, porque ele é analítico. Se você vender para o cérebro límbico, mas não conseguir vender para o cérebro neocórtex, ele não vai comprar. É aquela situação que o cara fala, vou pensar mais um pouquinho. Entende? Então, a gente tem que montar todo um discurso em volta de palavras que atingem esse cérebro. Por isso que é tão importante hoje a gente entender sobre copyright. Porque, né, tem um livro eu gosto muito daquele cara, o Edson de Oliveira, que ele, inclusive, até dá grátis. Só de procurar Edson Oliveira, Persuasão, ele dá livros aí de graça, download, que é excelente, e-books, né? Excelente. Que tem, assim, inclusive técnicas e tem, inclusive, cases que dá para você aplicar no seu negócio. E é qualquer negócio, desde serviços, produtos, tudo. Beleza? Gente, olha, eu quero só agradecer esse momento que eu tô aqui. Nós vamos agora para a próxima aula, tá bom? Sobre a diferença entre vendedor comum e neurovendedor. É isso, tá bom? É você sair da sua zona de conforto e ir para a zona mais engajada com conhecimento, atingindo o cérebro do cliente, que nós compramos com emocional, inconsciente e pelo subconsciente. É vocês entenderem isso com o exemplo que eu dei da moça lá do salão que foi essa semana que aconteceu, com o rapaz lá da rua. Com certeza vocês devem ter outros dados, outras experiências, e que vale muito a pena vocês olharem. Agora, se vocês também quiserem saber de mais alguma coisa, tem tem o meu canal do YouTube, Papo de Vendas, Sueli Braga, que tem lá muitos vídeos de dicas de venda, inclusive sobre os segredos por trás do preço, que é uma aula top, é uma live que eu gravei, que eu subi lá, que eu estou sendo bastante elogiada, porque mexe muito com essa questão aí do atendimento, né, do vendedor, na hora de você fazer os preços. Vai lá, corre para você ver. Eu quero agradecer muito a Michele e até a próxima aula.